Bom dia a todos, o meu nome é Samira Pinto e sou estudante de Línguas Modernas, que neste caso é o português e o inglês. E este é um vídeo que servirá de compilação para uma tarefa que é um portfólio da minha cadeira que se chama Cultura, Temas e Textos de Português. Para este primeiro trabalho, gostaria de lhes apresentar uma peça de teatro que estudamos. Esta chama-se Pedro Cru e foi escrita por Antônio Patrício, que foi um poeta português muito atento aos temas da morte, do amor e da saudade nas suas obras. Este é o caso de Pedro Cru, que se baseia nos acontecimentos de Pedro I, Afonso IV e Inês de Castro, que é amante do Pedro. O seu pai, Afonso IV, discordava que Pedro e Inês tivessem um romance graças à opinião do seu povo, pelo que durante o seu reinado mandou executá-la e quando morreu, o seu filho tomou o poder e vingou-se dos assassinos de Inês, arrancando-lhes o coração, o que lhe deu uma fama de Pedro Cruel. Assim, o poeta Antônio Patrício divide a sua peça em 4 atos, onde se desenvolve a trama da vingança, a descrição do assassinato de Inês, a exumação do seu cadáver e as súplicas dos seus assassinos, e ainda a resolução de todo o acontecimento, que foi fazer de Inês a rainha de Portugal. Assim, o autor transformou todo o acontecimento numa peça dramática e romântica, que entrou num debate sobre se Dom Pedro era um justiceiro ou cruel, que ficaria para toda a história da literatura portuguesa e mundial. Por isso, hoje vou apresentar-lhes um monólogo desta peça, que é a descrição do assassinato de Inês de Castro, cometido por Pero Coelho, que é uma personagem desta peça. Então, começa da seguinte forma. O amor tem luz demais para poder ver. Vós não podíeis ver, nem mesmo agora. O dia conjurar o grande perigo, cortar o mal, vencer-se de raiz. Já em Castela, de acordo com os de cá que vos cercavam, se formar um partido, se minava. Separar-vos dela era impossível. Vosso pai desesperava, não sabia. Tudo fora tentado, tudo em vão. Uma tentativa de expulsão fora frustrada, e a clausura no convento em Santa Clara. Vós sabeis, meu senhor, o que ela foi. Tinhais ao pé de Coimbra os vossos passos. Foi quando nós olhamos sem falar, e como a pedra cai num passo noite, a decisão suprema entrou em nós. Tudo se consertou em pouco tempo. De então para cá, revivi tanto esses instantes que os fiei dentro de mim em séculos. Era no outono como agora. Os lembrai-vos. Sabíamos que ireis a montar e partimos noites cerradas para perto. El rei, vosso pai, meu senhor, fazia dó. Tinha medo das sombras e do vento, até mesmo das folhas que pisavam. Ele que no salado era de ferro, por 2 ou 3 vezes quis voltar. Eu caminhava ao seu lado, ouvia-lhe os soluços muitas vezes. Era o seu dever de rei, que o levava a rastos pela noite. Ele, o grande rei, pisava os corregos a tropeçar na sua espada. Caminhamos sem palavras, muito tempo. Nunca vi tanta paz por esses campos. A noite calara-se a espiar-nos. Tinha olhos para nossa sombra. Por fim, chegamos. Os passos, no aconchego do pomar, dormiam como toda a nossa roda. Ouvíamos a fonte do jardim,
de quando em quando, um ou outro fruto que caía. Quedávamos assim por muito tempo. Eu pensava nos pobres que dormem muitas vezes a ouvir as fontes e tinha-lhes inveja. Podes crer? Assim passaram horas, não sei quantas. Instantes houve, em que esquecemos tudo a ouvir a fonte e olhávamos os passos sem sentido, sem saber para quê, porque ali estávamos. Nenhum de nós falou todo esse tempo. O olival em que nos acoitamos começou a bulir, a despertar. Mais tempo, amanhã tinha de vir, e veio! Daí a pouco, os vossos cães latiram. Só então, uma trompa de monteiro, mais baixo, como quem chamasse a medo, houve um rumor da porta sua alpendre. Ereis vós, meu senhor, que eis montear. Vi então claramente o vosso vulto. Já a manhã subia, como agora. Era uma luz, sim, era esta luz. Depois ela. Fui para vós, vejo vós, não sei o que vos disse, e ouvi vós rir. Oh, o vosso rir na inocência da manhã. Rieis como o sol na minha espada, dissestes. Ela seguia a vós, com os olhos debruçados. De novo a trompa, disse que partieis. Só 3 moços de monte iam convosco. Ela tinha as mãos por sobre os olhos, assinou-vos um adeus de lento, e por um gesto triste que não teve, compreendi que deixara de vos ver. Chamei por vosso pai, disse-lhe baixo, é a hora, meu senhor. Ele estava, branco, cor de cera, encostado a um tronco de oliveira, que era mesmo da cor das suas casas. Um raio de sol bateu-lhe então na espalda e começou a caminhar atrás de nós. Demos a volta ao muro do pomar e empurrei a porta que vós, meu senhor, tinhais deixado entreaberto. 2 escudeiros que nos viram reconheceram o vosso pai. Fugiram. Ele estava ainda só ao alpendre e olhava do lado do mondego. Voltou-se então. De certo vi os passos e toda a face e embranqueceu, de tal maneira que para eu não quedasse da piedade, foi mister, meu senhor, lembrar-me de que amava a minha terra, como ela vos amava, ou vós a ela. Vi que queria gritar, mas que não pôde. Aí ele olhou num instinto de defesa para o lado por onde vós sumistes. Quando subi a escada, vi avalar com gestos de agonia para a alcova dos vossos filhos. Creio eu, porque os ouvi. Logo a seguir, gritar. Estaquei então. Nem vi a câmara. Os outros, vosso pai, atrás de mim, estacaram também, como vazios, nem sei quanto tempo. Não me lembro, mas ela veio e fiquei paralítico de assombro. Nunca vi nada assim, ninguém tão branca, como o espectro de uma russa branca, como um rosto de morte na memória, como uma lua de gelo num crepúsculo. De certo ficou menos branca quando morta. Parecia que o vento de terror a enuvelava, assim, movendo os braços como asas, com 3 vidas pequeninas a cercá-la, meio tontas de sono, amedrontadas. E cravaram vosso pai os olhos, bebiam-lhe à vontade, eu bem sentia. Ela tapara os olhos com a mão, para não ver os dela, nem os netos, e com uma voz tão branca como o rosto,
ela disse ao infante Dom Dinis. Olha, avó! E sem palavras, vosso pai recuou, desapareceu. Beliou demais, 100 anos, como em derrota, tropicou perdido. Eu desnudei então a minha espada, avancei para ela, nem fugi, estava sem alma já, estava convosco. Depois, não sei, fez-se uma viúva em mim. Lembro-me que eu vi cair ensanguentado e que eu vi, gelado de estupor, a vossa trompa de caça muito longa, num alale que me sobe em dobro. Então, assim termina este monólogo protagonizado por Pero Coelho, um dos assassinatos de Inês de Castro, cheio de paixão e cinismo. Isto leva-nos a relacioná-los com os temas centrais desta peça, que são o amor e a morte. Na minha opinião, este é também um dos temas, o cinismo, que é tratado nos 2 primeiros atos, como podemos ver neste monólogo de Pero Coelho, que ele conta esta execução com tanto cinismo como se foi um acontecimento de qualquer dia e como ele matava a amada do protagonista, da personagem que é Pedro I. E ele conta como a matou e como também viu aos filhos de Pero, sim, com todo o cinismo e sem nenhuma tristeza. Por isso, na minha opinião, este é também um dos temas centrais nesta peça. Por isso Pedro também apresenta esta emoção, o cinismo, porque apesar das queixas dos seus discípulos para que não rompesse a promessa feita ao pai dele de não retaliar contra os assassinos da sua amada, ele fê-lo na mesma. Por esta razão, abre-se o debate, como já disse no início, sobre a sua personagem. Ele foi realmente um justiceiro ou foi um homem cruel? Então, isto faz-me lembrar os debates históricos que podem ter lugar nos países sobre as suas figuras literárias ou históricas, que neste caso, por exemplo, no meu país, a Venezuela, sobre se Simão Bolívar tinha razão em entregar a Francisco de Miranda em 1812. Acho que foi o ano em que ele entregou aos espanhóis. Então, como isto faz como uma relação de que podemos ter estes debates ou esta dupla de problemas, tanto na realidade, como foi este caso de Pedro I, Inês, como nesta peça, e como pode ser outros casos na história mundialmente. É por isso que estes debates são tão interessantes, porque são como uma disputa entre os tempos, já que é claro que a ação cometida não será vista da mesma forma nesse tempo como é hoje. Por isso, acho que Antônio Patrício poderia ter visto esta disputa de muitos outros pontos de vista e transformá-la nesta esplêndida peça que hoje traz estas questões como o amor, o cinismo, o ódio e a morte. E por isso não acredito que Pedro I tenha sido cruel ou que seja o que foi, desculpe, justiceiro. Ele foi um homem que atuou de acordo com a época em que viveu.
E embora fosse claramente guiado pelas suas emoções, isso foi também um fator que faz sentido, na sua época e na sua realidade. No entanto, esta peça deu-nos a oportunidade de ver desde esse ponto de vista. Por isso, eu acho que esta peça é muito importante no mundo da literatura portuguesa, assim como a literatura mundial. Podemos ver tanto o lado histórico, porque isto é baseado num acontecimento histórico, mas também podemos vê-lo do lado literário e do lado do drama e do romance. E isto também dá-lhe emoção e sentimentos a este personagem histórico muito importante da história portuguesa. Por isso, invito vós a ler esta hermosa e brilhante e esplêndida peça, para que todos podamos fazer este debate e ficar com esta história, mas com os sentimentos que ela transmite. Então, vemos até a próxima. Tchau, tchau, tchau.